pouquinho de um assunto que eu considero também importante, que são os cuidados com a mamãe depois da chegada do bebê. A impressão que eu tenho é de que quando a mãe está grávida, todas as atenções se voltam para ela. Mas depois que o bebezinho nasce, às vezes essa mãe se sente tão sozinha, tão solitária, porque parece que todas as atenções que eram dela se voltam para o bebê. E é muito importante que neste momento a mãe continue a receber toda a atenção, por vários motivos. Primeiro, porque é muito comum que a mãe passe por alterações psicológicas após o nascimento do bebê. Então agora neste momento eu falo direto com o papai ou com a vovó, com aquela pessoa mais próxima da mãe. É importante estar atento aos sinais que ela dá. Uma certa tristeza, desânimo nos primeiros dias é natural. O nome disso chama-se blues puerperal. O blues puerperal geralmente acontece ali por volta de 10 a 15 dias de vida, pode durar até mais ou menos um mês de vida. E nesse período a mãe pode se sentir um pouco desanimada, insegura, indisposta, choro fácil. Tudo isso é comum nessa época e é importante que a família esteja acolhendo esta mãe, reconhecendo as dificuldades dela e que a rede de apoio esteja firme e forte para poder auxiliá-la nos cuidados com o bebê. Se esse blues puerperal se estender além de 30 dias e a família observa que essa tristeza, ao invés de melhorar no primeiro mês de vida, começa a piorar, que a mãe se sente muito insegura, muito triste, tem muito choro, desânimo, é importante estar atento à possibilidade de depressão pós-parto, que acomete um número muito grande de mulheres. Estima-se que até 10% das mulheres possam sofrer de depressão pós-parto. E para isso existe tratamento. A família pode acolher e é muito importante que a família esteja atenta a isso. Então, se você tem uma puérpera que você percebe que após os 30 dias de nascimento do bebê continua sentindo muito medo, insegurança e tristeza, comunique o pediatra ou obstetra. Além disso, existem outras formas ainda mais graves de alteração psicológica no puerpério. Dentre elas, destaque-se, por exemplo, a psicose puerperal, que é um estado muito mais grave de alteração psicológica, que, se for observado, deve ser comunicado imediatamente, não só com o pediatra ou obstetra, mas também com o psiquiatra que pode tratar essa mãe. E como a mãe pode cuidar da própria saúde e do próprio bem-estar após a chegada do bebê? Eu acho esse assunto super importante, porque a mãe não precisa e não deve ficar esquecida assim que o bebê nasce. Ela pode cuidar de si sim, se esse for o desejo dela. É importante que a mãe mantenha uma alimentação saudável, sem grandes restrições. E aí você me pergunta, e as cólicas do bebê? Sabe o que eu sugiro em relação às cólicas do bebê? Observe o seu bebê. Não adianta você tirar vários alimentos de uma vez da sua alimentação, porque o seu bebê pode ter cólica mesmo assim. E às vezes você pode tirar muitos alimentos e isso ser desnecessário. Então, caso o seu bebê tenha cólica, observe os alimentos um a um. Antes disso, alimente-se bem, de forma saudável, com alimentos frescos. Evite alimentos que sejam ultraprocessados, açúcar em excesso, cafeína em excesso. Isso eu considero que seja importante evitar. Mas pode manter uma alimentação saudável. Não se esqueça de que é importante tomar muito, mas muito líquido para que ocorra uma boa descida do leite, porque o leite é composto principalmente de energia e água, por isso é importante a alimentação saudável e a ingestão de bastante líquido. Considero importante que a mãe habitue-se a descansar ou dormir pequenos momentos ao longo do dia quando o bebê descansa, porque isso favorece a produção de leite. E considero que ela cuide também da própria aparência, uma coisa importante. Então, existem várias coisas que a mãe pode fazer pela própria aparência. Se a mãe quiser retomar alguns cuidados que ela tinha com a própria aparência antes de ter o bebê, ela já pode fazer isso. Por exemplo, o obstetra vai liberar a mãe, a depender de ser parto normal ou cesárea, por volta de 15 a 40 dias após o parto para fazer atividades físicas. Então ela pode retomar as atividades físicas, ela pode retomar o uso de cremes, retomar o uso de alguns clareadores que ela não podia usar durante a gestação. Por exemplo, ela pode usar clareadores como o ácido azelaico na pele, para aquela pele que tem melasma, que tem acne. O ácido salicílico em sabonetes, ela também pode usar para aquela pele que seja acneica, que tem muitos poros abertos. Muitos tratamentos para
estrias ela pode usar também, por exemplo, alguns lasers ela pode usar. Então, o uso de preenchimentos e toxina botulínica já foram considerados como possíveis de ser feitos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Os tratamentos de cabelo, como hidratação pode, tinturas também podem ser feitos, desde que não tenha chumbo e nem amônia. Inclusive, os alisamentos podem ser feitos. É uma dúvida que eu respondo todos os dias no consultório. Desde que o produto alisante seja um produto certificado pela Anvisa, pode, desde que a mãe enxague aquele produto ainda no salão de cabeleireiro para não deixar cheiro no cabelo, pode também. Ou seja, se for da vontade da mãe, muitos procedimentos estéticos já podem ser retomados para o bem-estar da própria mãe. Mas não se aficione com isso nesse momento. Não se preocupe tanto em voltar ao peso que tinha antes da gestação. Na verdade, você demorou 9 meses para ganhar todo esse peso. Seria injusto exigir de você que perdesse todo esse peso em menos tempo. Então, pode demorar de 9 a 12 meses para que você consiga ter o peso e a forma que você tinha antes. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com o bem-estar seu e do seu bebê.